o governo municipal está propondo o retorno às aulas, mesmo com a pandemia de Covid-19 fora de controle no Brasil. O que isso implica? A Universidade de Granada, na Espanha, afirma que colocar 20 crianças ou mais numa sala de aula implica em pelo menos 808 contatos cruzados em 2 dias, ou seja, um risco de contágio eminente. Aqui no Brasil não é diferente, pois o vírus não tem nacionalidade, não respeita fronteiras, não é gripezinha e mata. Além do contágio na escola, existe o risco do contágio no deslocamento de casa até a unidade escolar. Dentro da escola, é impossível manter o afastamento necessário. O CEP entende que o espaço escolar é mais do que um espaço de saber acadêmico. É um espaço de convivência e vivência, um espaço de afeto e encontros. Sem a possibilidade de manter contato físico, sem a possibilidade de compartilhar brinquedos, sem a possibilidade de ver o sorriso um do outro, a escola perde sua função social. Além disso, sabemos que existem muitos estudantes que moram em espaços apertados, junto com irmãos, pais e avós, podendo colocar em risco de contágio outras pessoas. Sem mencionar que a volta às aulas representa também o risco de contágio dos profissionais de educação. Profissionais estes que, em alguns casos, são do grupo de risco ou têm familiares neste grupo. Retornar às aulas agora, quando a pandemia nem atingiu o seu pico, é condenar os mais pobres e vulneráveis ao contágio. É colocar em risco os profissionais da educação e o sistema de saúde. É irresponsabilidade, é ser conivente com o genocídio governamental. CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. Boa noite, está começando mais uma TV CEP. Boa noite, Amanda, boa noite, Diego, que hoje estão aqui com a gente. Nós assistimos o nosso videozinho que fala sobre a luta e a greve pela vida. E é importante, nessa semana, que a gente teve tantos embates, né, com os governos que vêm insistindo em reabrir as escolas. Hoje saiu as novas datas do governo municipal do Rio de Janeiro, a gente reafirmar mais uma vez a nossa disposição de fazer uma greve pela vida. Estávamos numa reunião da direção ainda agora, vamos chamar uma assembleia da categoria para que a gente construa essa greve, que é fundamental para defender a vida nossa profissional da educação, mas também das crianças e dos jovens que estudam nas escolas públicas e dos seus responsáveis também. Escola é lugar de construção do conhecimento, não pode se tornar lugar de morte. E numa semana também tão importante em que a gente conseguiu que o novo Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica, passasse entre os deputados, né? Falta ainda o Senado, então a pressão tem que continuar para passar no Senado, mas passou entre os deputados e passou sem entrar nenhum dos destaques feitos pelo Novo, que na verdade eram destaques que iam desmontar, de fato, a educação pública brasileira, porque tiraria o custo aluno-qualidade e tiraria os 70% para a subvenção do profissional do magistério. O significaria a impossibilidade da nossa lei do piso continuar valendo na prática. Então, foi uma grande vitória de todos e todas nós educadores. Estamos de parabéns por essa luta, por essa... Né, a hashtag chegou a entrar nos trend topics mundiais, então a gente conseguiu fazer muito esse debate, isso foi muito importante a pressão, não foi à toa que 499 deputados votaram com a educação, só 7 votaram contra, e é bom a gente saber o nome dos 7 para não votar neles e não deixar que ninguém vote, faça campanha contra. Mas esse debate de pensar o investimento na educação pública, o investimento público, que tem que ser na educação pública, tem tudo a ver com a pauta de hoje, porque hoje nós vamos discutir a terceirização e a precarização dos profissionais da educação com a professora Amanda Moreira, que é doutora em educação, e eu vou deixar para o Diego falar mais sobre ela, para vocês conhecerem um pouco mais. Boa noite, Amanda, boa noite, Diego. Vai lá, toca o barco agora. Só lembrando, para vocês já irem colocando as perguntas no Facebook e no YouTube, que a gente, quando ela fizer o intervalo,
ler as perguntas para ela poder responder as curiosidades que eu tenho certeza que vocês vão ter hoje. É isso aí, gente. Boa noite, Duda. Boa noite, Amanda. Boa noite, profissionais da educação que estão aí acompanhando mais um episódio da TV CEP, né? Esse espaço fundamental que a gente vem tocando aqui durante essa pandemia, de diálogo estreito entre toda a categoria. E a Amanda é uma companheira de muito tempo, né? Companheira da educação física. A gente foi contemporâneo, Amanda na Rural, eu no Fundão, enfim, a gente esteve junto na Executiva Nacional de Educação Física, né? Fomos militantes à época. E aí a Amanda, que é professora também da UERJ, é doutora em Educação pelo Colher Marx, pesquisadora do Colher Marx, doutora em Educação. E aí, Amanda, o tema de hoje é a terceirização, a precarização do trabalho. E a gente está de um sindicato de educadores que vem há muito tempo fazendo esse debate, né? Onde governos, as prefeituras, o governo estadual insistem na não convocação, na não contratação por concurso público para a manutenção de vínculos temporários com os professores, especialmente com os professores, mas com profissionais de forma geral, enfim, merendeiras, serventes, a limpeza. Né? A categoria da educação, que é muito mais do que só o docente, sofre muito com a terceirização. Né? São empresas que a gente já conhece o ciclo delas, elas assumem um contrato, depois de 11 meses elas pedem falência, não pagam os direitos trabalhistas para ninguém nessa história toda, e recontratam as mesmas pessoas com os mesmos donos, né? Com outro nome, com outro CNPJ, contratam as mesmas pessoas, e aí todo mundo perde as férias, perde o 13º, perde todos os direitos. Então é uma doideira esse negócio de terceirização, e a gente imagina, pelos contos que até o próprio sindicato faz, né, é mais barato que as pessoas sejam concursadas, né? É mais barato para o governo do que via terceirização. Então, queria chamar você para essa conversa, para a gente trocar um pouco dessa experiência e pedir para o pessoal já ir deixando perguntas aí, que a gente vai aprofundando esse debate. Amanda. Obrigada, Diego. Boa noite, Diego, boa noite, Duda, boa noite, Dirley, que está aí nos bastidores. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando o debate. É muito bom para mim estar aqui, né, nesse debate promovido pelo CEP, que é um sindicato que eu já fui base desse sindicato, né, já fui professora da rede estadual, da rede municipal, num período em que fizemos muitas greves, né, entre 2010 e 2015, participei, inclusive, da histórica greve de 2013, da rede municipal. Então, um sindicato que me formou, né, nas lutas também, e hoje também estando no sindicato, né, nas DUERJ, o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dos professores. É muito importante estar aqui com vocês, fazendo esse diálogo e certamente construindo a luta conjunta. Para tratar desse tema, né, da precarização do trabalho, da terceirização, a gente está numa pandemia, né, mas é importante entender que esse processo de precarização, que hoje a gente vê de forma muito acentuada e muito clara, ele não é de agora, né, como bem o Diego traz um histórico na educação, e eu vou tentar também trazer esse histórico, claro que um histórico recente. O Diego também não falou o tempo que eu tenho para falar, então eu vou tentar ser um pouco breve, para a gente poder abrir o debate também. Então, na realidade, a gente, como essa pandemia não traz novidade do ponto de vista da precarização do trabalho, né, porque a gente vem de um período em que a gente está vivenciando uma verdadeira tragédia do ponto de vista do universo do trabalho, né? Isso a nível mundial, não é nem só aqui no Brasil, a nível mundial. A gente passa hoje por uma crise estrutural do sistema capitalista, que se agudiza aí a partir da década de 1970, né, no mundo inteiro, e diversos países, inclusive desenvolvidos, países europeus, vêm passando por um processo de precarização do trabalho intenso a partir de então. E no nosso país, claro que isso é tudo muito mais grave, por conta de sermos um país capitalista dependente, um país que tem uma formação social específica, né, para ficar aí nos termos de Florestan Fernandes, inclusive, que é um autor que ontem teve o seu centenário, né, 100 anos de Florestan Fernandes ontem, e é importante a gente sempre resgatar esse autor que nos faz entender esse processo
tanto da educação quanto do trabalho, no contexto latino-americano e no contexto brasileiro, no qual a sobreexpropriação, nas palavras dele, né, a superexploração do trabalho, sempre foi uma regra, né, e faz parte da nossa formação social. Então, dentro desse olhar, né, eu vou tentar aqui trazer essa perspectiva da análise do trabalho, da educação e do trabalho na educação, né, dos profissionais da educação, do ponto de vista dessa totalidade social que está influenciado o tempo todo por aspectos políticos, aspectos econômicos e sociais, né? Então, os processos educacionais e de precarização do trabalho inerente ao que a gente tem vivenciado nas últimas décadas, de forma mais intensa, ela é resultado desse processo todo. Então, eu vou aqui trazer um recorte recente, né? Vou pegar aí a partir da década de 90, porque eu acho que essa década, ela traz a partir desse momento, ela traz algumas novidades do ponto de vista da precarização do trabalho, considerando o que eu falei antes, né, que a precarização do trabalho no Brasil sempre foi regra, e principalmente os trabalhos dos profissionais da educação. No nosso país, o trabalho docente, por exemplo, e todos os demais trabalhadores de educação sempre foi muito precarizado. Mas, a partir desse momento, aí, da década de 90, a gente tem alguns elementos novos no contexto brasileiro, que traz profundas mudanças do ponto de vista laboral no mundo do trabalho, e também na educação, que interfere diretamente nos profissionais de educação. Nesse período, a gente tem o avanço do neoliberalismo, né? A gente tem uma reforma do Estado, em 1995, de Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso, que, além da onda de privatização que levou a essa reforma, ela também precarizou intensivamente o trabalho no serviço público, incluindo aí diversas leis, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também trouxe fortes consequências para o serviço público e para a precarização do trabalho. Nesse período aí, então, a gente no Brasil tem uma espécie de reestruturação produtiva, né, no qual a terceirização ela surge como um elemento chave. Então, esse incentivo à terceirização, a partir desse período, ela atinge fortemente os profissionais de educação. E aí, ainda excetuando os docentes, né? Os docentes ainda não entram nessa leva de terceirização por conta de ser um processo mais focalizado nos profissionais de educação. Então, trabalhadores das secretarias, porteiros, inspetores, enfim, merendeiras, profissionais que são fundamentais para o funcionamento da educação. Esses profissionais passam a não ter aquele vínculo efetivo, concursado, com as redes públicas, municipais e estaduais, principalmente. Então, isso precariza fortemente o trabalho dessas pessoas, porque o trabalho terceirizado, como bem o Diego trouxe alguns elementos aqui, ele é bastante precário, e tira a estabilidade desses trabalhadores. E esses trabalhadores passam a conviver no ambiente escolar com trabalhadores concursados e também os trabalhadores terceirizados. Essa é uma realidade que aparece nesse momento, né, a partir desse período, e se intensifica a partir desse período. Em relação aos docentes, a gente vê um crescimento do trabalho temporário a partir desse período. Então, embora não haja um fenômeno da terceirização na atividade fim, que é o trabalho docente, o trabalho do magistério, mas há uma onda de trabalho temporário, como um mecanismo permanente. Né? O trabalho temporário ele é permitido constitucionalmente no sentido de ocupar a vaga de um trabalhador que está afastado do seu trabalho por conta de uma licença, de uma aposentadoria, enfim. Mas as redes públicas, até por conta também da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas passam a contratar professores por meio de formas temporárias, como um mecanismo permanente para não realização de concursos. Além disso, a gente tem, no ponto de vista da educação de forma geral, algumas modificações também importantes, como, por exemplo, nesse período da década de 90, a gente tem um avanço da ampliação da escolarização, um processo que vem desde antes, desde a ditadura militar, inclusive, mas esse processo de ampliação da escolarização, ele não vem acompanhado da devida qualidade, então acaba recaindo sobre as costas dos trabalhadores da educação. Como diz a Eveline Algeballe,
que é uma autora que estuda essa ampliação da escolarização, ela afirma que há uma ampliação para menos, porque justamente isso, né? No nosso país, inclusive, é uma característica de países capitalistas dependentes, ampliar para menos. Amplia, dá acesso a camadas que antes não tinham acesso à educação. No entanto, esse acesso ele é muito precário. E isso recai, obviamente, pelas costas de quem está no ambiente escolar, dos professores, e também dos profissionais de educação. Além disso, nesse período, também a gente tem aí a entrada do empresariado, de novo tipo, cabe frisar, porque o empresariado ele sempre esteve presente na educação nacional, na educação brasileira. No entanto, a partir da década de 90, e principalmente na virada do século, mais precisamente a partir do ano de 2005, 2006, a gente tem alguns movimentos que reúnem aí camadas, frações da burguesia nacional, que passam a pensar a educação. Então, esses setores são os responsáveis por implementar reformas educacionais pensadas por organismos internacionais do capitalismo, como o Banco Mundial, como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como a Unesco, entre outros. Mas esse novo empresariado, de novo tipo, que temos aí o exemplo, o Movimento Todos pela Educação, como seu maior expoente, eles passam a se inserir também para pensar a educação e, consequentemente, pensar o trabalho docente, né? Como isso vai se dar, como vai chegar essa educação, né, nos jovens e nas crianças. Então, isso também precariza o trabalho a nível objetivo e subjetivo dos trabalhadores, docentes e profissionais de educação. Então, esse contexto, tanto do ponto de vista laboral quanto do ponto de vista educacional, eles interferem diretamente na precarização do trabalho, gerando uma precarização de novo tipo do trabalho docente, visto que o trabalho docente no nosso país sempre foi precário. Nosso país sempre foi caracterizado por pagar muito mal os seus professores, os salários dos professores aqui são mais baixos do que países como México e Colômbia, por exemplo, né, que já paga muito mal os seus professores. Então, a precarização sempre foi regra. No entanto, a partir da década de 90 e virada do século, acontece um fenômeno que eu venho chamando de uma precarização de novo tipo desse trabalho docente. Do contexto geral, laboral, para fora do ambiente escolar, que é importante situar os trabalhadores de educação dentro da classe trabalhadora, né? Embora, por exemplo, os professores tenham a sua particularidade, seu trabalho, por exemplo, não gera mais-valia, é um trabalho considerado imaterial, improdutivo, nos termos marxistas, embora isso também hoje tenha que ser reavaliado, essa discussão, em alguns aspectos, mas, embora tenha sua particularidade, o trabalho que se dá no ambiente escolar, ele está sujeito às leis gerais do capital, né? E aí é importante localizar o contexto laboral desse período. Dando um salto aí da década de 90 para os anos 2000, a gente tem o governo Lula, governo Dilma, né, o governo PT, que, do ponto de vista laboral no mundo do trabalho, claro que considerando o momento econômico diferenciado também que o nosso país atravessava, naquele momento ali, há um crescimento dos empregos, há um crescimento real do índice de empregos. No entanto, esses empregos, eles não são, digamos assim, bem remunerados, empregos, né, considerados de qualidade. São empregos terceirizados. Então, a terceirização, ela cresce muito nesse período aí dos anos 2000, no governo PT. São empregos precários, empregos que, com variações com salários, né, com remunerações que giram aí numa média de 1,5 salário mínimo. Alguns autores tratam esse fenômeno, né, como o infoproletariado, como o Ricardo Antunes e o Rui Braga colocam, que eles vão caracterizar um setor da classe trabalhadora que vai ser muito expressivo nesse momento, que são os trabalhadores terceirizados dos call centers, né, que trabalham nos call centers. No entanto, esses trabalhadores, embora terceirizados, embora precários, eles ainda têm algum tipo de respaldo trabalhista, eles ainda estão sujeitos às leis trabalhistas, eles ainda têm alguns direitos, como 13º, férias, licença, repouso semanal, aviso prévio. No serviço público, isso se dá de uma maneira, né, porque entra no serviço público trabalhadores sem estabilidade, precários sem estabilidade. No entanto, ainda, embora todos os problemas que existam com a terceirização, ainda são trabalhadores que têm mínimos direitos, digamos assim, do ponto de vista trabalhista.
ainda tem um contrato formal de trabalho, carteira assinada, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, no dia de hoje, a gente está num processo ainda mais avançado do ponto de vista da precarização do trabalho comparado à terceirização, que é a chamada uberização, né? Que é a total ausência de vínculo trabalhista dos trabalhadores com os seus empregadores. Né? Então, são empregadores que dizem que não são empregadores, inclusive para não dar nenhum tipo de garantia trabalhista para esses trabalhadores. Então, esse processo de uberização, ele também atinge a educação. E aí, atinge quem? Atinge justamente os professores. Os profissionais da educação continuam terceirizados e os professores passam a entrar na lógica da uberização do trabalho, como já tem acontecido em diversas redes, inclusive públicas, né? Então, esse processo, do ponto de vista do mundo do trabalho de forma geral, em 2016, aqui no nosso país, ele, vamos dizer assim, ele é coroado. Né? Ele é coroado com o golpe trabalhista do governo Temer. Então, ali naquele momento, a gente não tem só um golpe jurídico parlamentar que retirou a presidente da República. A gente tem ali naquele momento um golpe trabalhista, acima de tudo. É um austericídio trabalhista, né? Porque é um genocídio das leis trabalhistas. Então, a gente tem ali, naquele momento, a implementação de algumas leis e reformas que vão aprofundar e regulamentar esse processo de precarização acentuado que o nosso país começou a enfrentar, começou não, né? Acentuou nesse período. Então, a gente tem ali a aprovação da Lei da Terceirização, em 2016, que amplia a terceirização para atividades fim. Nós, da educação, é bastante preocupante isso, porque pode chegar, inclusive, a atividade fim, que é o ensino, que é o magistério. A reforma trabalhista, que foi também implementada em 2017, né, que atinge fortemente a questão da organização sindical dos trabalhadores, que coloca o negociado sobre o legislado, né, que traz profundas mudanças do ponto de vista do trabalho intermitente, que também vai atingir os docentes, e também a emenda constitucional número 95, que também é implementada nesse período do golpe que nós temos chamado de austericídio trabalhista, que vem congelando os gastos públicos por 20 anos e que é crucial, né, para a precarização, porque diminui significativamente os investimentos públicos no serviço público, saúde, educação e etc. Com o governo Bolsonaro, esse processo ele não tem um rompimento, pelo contrário, ele prossegue. O governo Temer-Bolsonaro compõe uma unidade do ponto de vista dos ataques aos direitos trabalhistas. Embora a gente tenha no governo Bolsonaro a aprovação da reforma da Previdência e também combina não só essa perspectiva ultra-neoliberal que já vinha do governo Temer, mas ela é adensada com a perspectiva do obscurantismo, olavista, né, dos ataques, inclusive, à educação de uma forma muito intensa, o neofascismo e o negacionismo. Então, o combo que a gente já tinha de precarização do trabalho, ele é somado com o combo ideológico, digamos assim, né? Então, tudo piora ainda mais a partir dessa perspectiva. Então, é nesse contexto laboral, educacional, desse período, que a gente tem que situar os trabalhadores de educação, especificamente aqui, tratando ainda mais dos professores, né? Porque, inclusive, é o meu objeto de estudo, como que esse processo chega aos professores. Nesse momento da pandemia, isso é muito preocupante. A gente tem visto que essas reformas no ponto de vista do mundo do trabalho, elas têm atingido fortemente aqueles trabalhadores que estavam sujeitos a elas. Então, por exemplo, os trabalhadores do setor privado hoje, os professores do setor privado, eles estão profundamente afetados pela reforma trabalhista, pela lei da terceirização, são os que mais estão sofrendo, inclusive com as suas vidas postas em risco, porque diversas redes particulares, país afora, estão cogitando o retorno precoce desses trabalhadores, né? Inclusive, no governo Bolsonaro, houve uma intensificação da precarização com a MP 936, que reduz a jornada de trabalho e também o salário dos trabalhadores nesse momento, que se estende também para os professores. Então, assim, vou chamar o Diego, porque eu não sei se ele gostaria que eu continuasse falando agora, que eu gostaria de entrar especificamente na questão dos docentes, né, da precarização do trabalho dos docentes nesse contexto,
E aí eu não sei se eu continuo ou se ele quer fazer alguma intervenção nesse momento. Eu só ia... Não, Amanda, perfeito, acho que é para continuar mesmo. Só uma questão que na sua fala apareceu, que é esse debate, né, sobre temporário e permanente, né, que acaba que o temporário que a legislação permite se torna um permanente contínuo. E na educação tem um perigo, né, dessa continuidade quase que eterna dos trabalhadores temporários, que são especificidades da educação. Por exemplo, a questão do vínculo com os estudantes, com as comunidades escolares, que muitas vezes são rompidos porque os contratos são interrompidos em qualquer época do ano, né, ou dependendo da série, o aluno que precisa ter um acompanhamento de 2, 3 anos, acaba que esses vínculos são rompidos. Então, na educação, esse tipo de ataque ele ainda é muito pior do que qualquer outra atividade. A gente já condena a terceirização por si, só por conta de todas essas questões legais que você traz, né, da fragilidade dos vínculos, né, e tudo mais. Mas na educação isso fica muito mais visível para a gente quando a gente está, né, nessa nossa rotina profissional e vê que, enfim, estamos à mercê da legislação do mercado, não daquelas necessidades pedagógicas que a gente sabe, né? Mas por mim pode continuar, enfim, que o papo tá bom. Tá bom. Então, eu vou tentar trazer essa questão que você coloca, né, dos trabalhadores temporários. Mas antes, assim, é importante a gente localizar, né, entrando especificamente aqui na questão dos docentes, é importante a gente localizar de quem que a gente está falando, né? Está falando de um setor da classe trabalhadora muito expressivo. O setor mais expressivo da classe trabalhadora é do serviço público, né, a maior categoria são os professores. A gente está falando aí do montante 2.200.000 trabalhadores atuando com docência, né, de forma geral, setor público e privado, mas 1.800.000 só no setor público. Então, a imensa maioria dos trabalhadores, né, uma quantidade muito expressiva dos trabalhadores nas redes públicas. Então, esses trabalhadores, é importante a gente entender que a gente está falando de uma classe, né, de uma categoria, que ela não é homogênea. Ela tem muitas camadas, vamos dizer assim. Isso a nível nacional, né, falando. O Ricardo Antunes, quando ele vai analisar o mundo do trabalho, né, no contexto atual, ele vai afirmar que há uma nova morfologia do trabalho. E isso também se aplica à educação, também se aplica aos professores especificamente, né? A nossa categoria ela é composta, e aí falando especificamente aqui dos professores da educação básica, principalmente aqueles que estão nas redes estaduais e municipais, que compõem a maioria, né, dos professores, a rede federal tem um número muito pequeno. Então, a gente está falando de uma categoria muito precarizada, com salários baixíssimos, né, como eu falei, me referi antes aqui, salários muito baixos, mais baixos do que alguns países que já são referência em pagar mal professores. Isso é colocado, inclusive, pelos organismos internacionais em seus relatórios, apontam isso, que o Brasil é um país que paga mal aos seus professores. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem, 1/4 das redes públicas não paga até hoje o piso salarial docente. Então, a lei do piso, a lei 11.738, é uma lei de 2008, já tem 12 anos, e ela não é implementada por 1 a cada 4 redes públicas nesse país. Lembrando que o piso salarial docente no Brasil é baixíssimo, comparado a outras profissões de ensino superior, né? É ridículo o salário docente, dos trabalhadores docentes. É um salário de R$ 2.886,24 para 40 horas. Esse é o piso, né? Então, esse salário ele não é pago por 1/4 das redes. Então, é disso que a gente está falando. Além disso, então, falando dessas camadas dos professores hoje a nível nacional, a gente vem destacando nos meus estudos, né, na minha tese e tal, 2 movimentos de precarização do trabalho docente no século XXI, né, tratando dessa virada do século aí. De um lado, tem o que eu estou chamando de precariado professoral, que são os setores mais precários da classe trabalhadora docente. São aqueles professores, aquela grande massa de professores instáveis, que não têm vínculos com as redes públicas, né, não são concursados, que são os polos mais precarizados e que não têm direitos. Não tem 13º, não tem licença, nenhum tipo de licença, não tem direito a férias, enfim.
várias camadas dentro do precariado que eu vou abordar aqui mais adiante. Além do precariado professoral, a gente tem o professorado estável formal, que são os professores concursados, mas que nem por isso deixam de ser precários. Então, mas há uma diferença. Então, o professorado estável formal, por que estável formal? Porque justamente essa estabilidade ela é formal, do ponto de vista formal, porque os professores também passam por uma instabilidade em relação ao seu vínculo de trabalho, embora sejam concursados. Então, esses professores, eles ainda são sujeitos portadores de direitos, né, por serem concursados, têm a possibilidade de organização sindical, e isso difere do que eu venho chamando de precariado professoral. Então, tratando de cada uma dessas camadas, né? O precariado professoral, ele é composto, ele existe há bastante tempo no nosso país, como eu abordei na perspectiva histórica aqui, a partir da década de 90 ele cresce. Então, a gente tem hoje, no Brasil, 27% dos professores temporários. 27% dos professores das redes públicas brasileiras, estaduais e municipais, são temporários. São chamados ACT, admitidos por caráter temporário. 10 redes públicas do país, estaduais, que são as que têm maior número de professores temporários, 10 redes públicas estaduais têm mais de 50% do seu corpo docente contratado de forma temporária. Então, é disso que a gente está falando. Trabalhadores sem vínculo, trabalhadores que vão trabalhar por 1 ou 2 anos naquela escola, que não terão, que não criam vínculo com a instituição, com os alunos, né, que ficam nessa eterna rotatividade, de uma escola para outra e sem segurança no trabalho algum. Ao mesmo tempo, a gente também tem um outro setor do professorado, que são os eventuais. Os eventuais, eles existem desde a década de 90, em algumas redes, principalmente a rede pública estadual de São Paulo, que é a maior rede pública do país, e que tem esse tipo de vínculo, ou ausência de vínculo, né, dos professores. Os eventuais são professores que sequer têm um contrato de trabalho, como os temporários. Eles ficam à disposição. Eles são professores que se colocam à disposição daquela região administrativa, daquela coordenadoria de educação, e aguardam ser chamados para trabalhar mediante a ausência de um professor efetivo. Então, esse professor eventual, ele pode dar aula, inclusive, de qualquer disciplina. Ele é um professor eventual. Existe um plano de trabalho para o professor eventual. É chamado, inclusive, de professor tapa-buraco, que é o professor que vai para as escolas para não deixar os alunos sem aula. Então, esse tipo de professor, ele é uma categoria chamada categoria O, na Rede Pública de São Paulo, que compõe uma expressiva parcela da classe dos da categoria dos professores lá na Rede Pública de São Paulo, né? Então, é disso que a gente está falando. Além disso, além dessas formas de precarização do precariado professoral, que já existem desde a década de 90, a gente tem, com as mudanças trabalhistas dos anos 2016 em diante, como eu tratei aqui, né, a gente tem algumas tendências ainda que aparecem para o setor público, como, por exemplo, a terceirização dos docentes por meio de organização social. Embora a resistência tenha sido muito grande nesse sentido, aconteceram diversas iniciativas em várias redes, como Mato Grosso, Paraíba, enfim, não estou lembrando a outra agora, mas Goiás, que tentou contratar professores por meio de organizações sociais. Né? Então, as organizações sociais, até então, elas se concentram mais na gestão escolar, mas, em algumas propostas, previa-se contratar também professores terceirizados. Então, essa é uma tendência que está aí pairando, né? A pejotização é uma outra tendência, né? Que é justamente a contratação de professores por meio de pessoa jurídica. Isso não se dá só no setor privado, que já é uma regra, mas também no setor público. Teve rede pública em 2017, em Santa Catarina, que abriu edital para contratar professores por meio de pessoa jurídica, inclusive por meio de leilão invertido. Então, o professor contratado seria aquele que oferecesse o salário menor para a sua força de trabalho. Então, além dessas tendências, a gente tem a uberização, que eu já abordei, né, que tem também aparecido em redes públicas a nível nacional, como uma forma de contratar professores. A uberização nada mais, nada menos
do que o professor eventual, que já existe, como eu destaquei aqui, que é convocado por telefone para trabalhar quando um professor efetivo falta. A diferença é que com a uberização esse professor é convocado por meio de um aplicativo de celular, mas é um processo de uberização que já tem acontecido há bastante tempo no nosso país, né? Então, com a pandemia agora, a gente tem esse processo se acentuando, né? Então, assim, a gente vê de forma muito clara que a pandemia atinge ainda mais esses professores mais precários. Então, diversas redes a nível nacional demitiram professores, ACT, né, contrato temporário, já no primeiro mês da pandemia, lá em março ainda. Mato Grosso demitiu 10 mil professores, Goiás demitiu 4 mil professores. Aqui no Rio de Janeiro, o CEP deve ter acompanhado isso, várias redes demitiram professores temporários em massa, né, como diversas prefeituras da região dos lagos, enfim, redes menores que demitiram um grande número de professores. E, além disso, os eventuais em outras redes, fora do Rio, que estão sem receber nada nesse momento. Então, a gente está falando aqui de professores que estão com muitas dificuldades para garantir a própria subsistência nesse momento da pandemia, né? Então, esse é um fator. O outro movimento é o professorado estável formal, que são os concursados. Então, esses professores, eles têm, a gente poderia até pensar que estariam numa condição de trabalho melhor comparada aos professores temporários. De fato, estão, porque eles não serão mandados embora, eles são efetivos, concursados. No entanto, as redes públicas, elas têm precarizado o trabalho dos docentes de forma muito parecida aos professores, ao precariado, né? Então, esses professores são obrigados a trabalhar dupla, triplamente, para ter um salário melhor, visto que as remunerações são baixíssimas. Então, não é uma escolha fazer GLP, não é uma escolha fazer dupla jornada, é uma obrigação, praticamente. E isso também é uma forma de os governos não abrirem concursos. Então, por exemplo, a rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, segundo o levantamento do Censo Escolar, é uma das redes que possui o menor número de professores contratados ACT. De fato, o Rio de Janeiro ele contrata professores temporários para suprir vagas de professores efetivos. Não utiliza isso como mecanismo permanente. No entanto, também deixa de realizar concursos. E aí sobrecarrega os professores efetivos, né, que são levados a fazer duplas e triplas jornadas, chegando ao cúmulo de fazer, inclusive, leilões de GLP, como a gente viu recentemente acontecer. Além disso, a gente tem a precarização do tempo do professor, porque as redes têm diluído a matrícula dos professores com o fechamento de escolas e tudo mais, com a otimização, vem fechando escolas, vem tirando postos de trabalho, fazendo com que os professores tenham que se dividir em diversas instituições. Então, professores, além de ter que lidar com o multitrabalho, que é trabalhar em rede pública, privada, manhã, tarde e noite, eles ainda, a própria matrícula em uma rede é dividida em várias instituições, gerando aí um trabalho intermitente, um trabalho itinerante, né? Professor que não tem vínculo com uma instituição, também, assim como os temporários. Então, além disso, a gente tem a entrada do empresariado também, que desqualifica o trabalho docente, né? Que interfere na autonomia pedagógica dos professores. Então, há, de um lado, a precarização objetiva em termos salariais e trabalhistas, e, ao mesmo tempo, uma precarização subjetiva do ponto de vista da autonomia docente, do ponto de vista do professor ser dono do seu trabalho, daquilo que produz. Então, com a pandemia, agora, esse processo de precarização dos estáveis, né, dos professores concursados, ele se intensifica também com o processo da EAD, com um processo que eu venho chamando aí, que tem combinado a uberização já existente com a youtuberização, né? Então, os professores têm sido obrigados, né, inclusive obrigados mesmo, né? Porque essa circular interna da SEDUC, divulgada anteontem, é uma expressão disso, né? Primeiro, o discurso da EAD surge como uma opção, né, não obrigatória, está numa pandemia, então não podemos obrigar, faz quem quer, faz quem pode, e isso rapidamente modifica o discurso, né, culminando numa circular dessa, que dependendo da direção escolar pode caracterizar casos seríssimos de assédio moral, né, desconsiderando toda
a condição das pessoas no momento de pandemia e desconsiderando, inclusive, que a Secretaria de Educação em nenhum momento disponibilizou aparelhos para os professores, né? Em nenhum momento pensou nas formas de trabalho a serem garantidas para os professores. Apenas exige que o professor faça esse trabalho, esse tipo de trabalho, com seus meios próprios, que é um processo de uberização. A uberização, ela se caracteriza por isso. O trabalhador vai para o trabalho levando tudo. A empresa não é responsável por nada. Então, a gente está aí diante de um processo de uberização, que eu apontava como uma tendência, e que hoje é uma realidade cada vez mais concreta. Então, o professor ele é responsável pelo equipamento, pela rede de internet, pela luz, tudo fica nas costas do professor. E isso não vem acompanhado de um aumento da remuneração, né? Então, esse processo de intensificação do trabalho, ele é muito claro hoje para a gente no momento da pandemia, porque o processo de trabalho virtual, ele, inclusive, traz consigo o processo de Zoom fatigue, né? Como os neurologistas e psicólogos já têm explicado, né? Que é o processo de cansaço mental advindo da utilização de plataformas virtuais. Então, esse processo de síndrome de burnout, que os professores já vivenciam, né, num processo de adoecimento docente há décadas, ele se intensifica hoje com o Zoom fatigue, com os meios digitais, com o constante monitoramento, né, por famílias e a insegurança do que vai ser feito com a própria imagem. Enfim, tudo isso tem gerado um processo de adoecimento docente que é concreto, que é real hoje, que tem acontecido, além da imbricação entre trabalho e vida das pessoas dentro de suas casas, né? Que é algo muito grave que não tem sido problematizado da forma como tem que ser feito. Então, a gente tem aí um processo hoje muito intensificado de precarização subjetiva do trabalho docente também, que combina com a entrada, né, das plataformas das grandes corporações, como, por exemplo, a Google Education e a Microsoft Teams, que são plataformas que já estão tentando se infiltrar nas redes públicas há muito e muito tempo. Eles já têm propostas educacionais concretizadas há muito tempo, basta buscar os seus documentos, as suas propostas educacionais, e agora eles veem esse momento da pandemia como uma janela de oportunidades para, de fato, se infiltrar nas redes públicas e se colocar como uma alternativa, porque, de fato, eles possuem a tecnologia. Então, inclusive, em muitas redes, eles se colocam de forma gratuita, né? Uma gratuidade falsa, claro, porque podem vir a cobrar no futuro e estão lucrando com os nossos dados, com os dados de milhões e milhões, milhares de trabalhadores e estudantes em suas redes e agregando valor de mercado para as suas marcas. Então, a gente está diante de um processo que, caso não seja freado, é um processo que pode se tornar permanente, né, na rede pública e pode significar uma ameaça concreta ao nosso posto de trabalho, né, porque o trabalho virtual, ele implica também, e um dos objetivos dele é reduzir os custos do trabalho e reduzir a força de trabalho. Então, aulas síncronas ou assíncronas, como queiram chamar, como tem chamado hoje em dia, elas são aulas que podem ser utilizadas diversas vezes. E, além de ser o assassinato virtual de Paulo Freire, né, no sentido de ser uma educação bancária, no seu sentido mais cru possível, mas ela também nos ameaça enquanto trabalhadores em relação aos nossos postos de emprego no futuro. Então, é um processo que precisa ser muito bem pensado e ser construída uma resistência efetiva quanto a isso nesse momento que a gente está vivendo um dos maiores ataques à autonomia docente e aos empregos, né, dos profissionais de educação. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, para não falar muito também, a gente abre, porque já falei demais, e a gente pode abrir para o debate, para a gente ter alguma questão nova, enfim, queira ser colocada. Perfeito, Amanda. Foi muito bom ouvir sua fala e tal, e foi anotando várias questões. Eu vi que tinha uma companheira ali no YouTube também que colocou algumas reflexões ali, falou que excelente fala, que tirou algumas dúvidas. E aí eu queria, na verdade, começar desse seu finalzinho, né, dessa identificação desse momento que a gente está vivendo,
da certeza de que eles já estavam tentando entrar, a coisa do não existe almoço grátis, eles ofereceram de graça, a gente sabe que não é, que você falou muito bem. E a história do sistema híbrido, né? Da educação híbrida como solução para ter um retorno, e o medo dessa solução virar a solução para você dobrar o número de vagas sem dobrar o número de professores ou o número de salas de aula. Porque, na prática, me parece que depois que, né, que a gente superar esse momento, de fato, a gente vai ter ficado com esse legado da educação híbrida como um problema para as redes públicas. Mas, além disso, primeiro você citou os casos da onde tinham os terceirizados e que foram dispensados, e aí dizer que aqui no Rio realmente o CEP acompanhou em alguns municípios essa luta, em especial, que eu lembro, em especial, na verdade, que eu lembrei aqui de imediato, porque cheguei a acompanhar um pouco, São Pedro da Aldeia e Campos, que chegaram a fazer paralisações e entrar na justiça por conta das demissões. Eu lembrei de uma expressão, eu não sei se isso tem a ver com o que você estava trazendo dos contratos temporários de professores, mas aquela coisa dos oficineiros, que começou muito com mais educação e que a Talma apresentava como a solução esse ano para garantir um terço extra-classe dos professores regulares. Era ter os oficineiros nas escolas. E que é aquela coisa bem mal paga também, né? Bom, e pensar na coisa da gente começar a ter dupla, tripla função quando a gente está na sala de aula. Outra coisa que pode acontecer no pós-pandemia, ou se voltar agora, por exemplo, é a gente meio que, aspas, porque eu não achei uma palavra melhor, virar um pouco inspetor do contato entre os alunos. Porque senão... Não, dá para voltar agora, mas tem que manter 2 metros de distância. E principalmente as crianças, mas os adolescentes, embora tenham mais noção, mas são adolescentes, né? Vão se encontrar sem se ver um tempão, não vão se abraçar, não vão se implicar, não vão trocar uma caneta, uma borracha, um brinquedo, enfim. A máscara, eu fico vendo essas coisas, as pessoas nunca pisaram no chão da escola quando acharam essas propostas. E aí, foi até a repórter no outro dia me entrevistando da EBC que brincou com isso, falando, vocês agora vão ter que tomar conta do contato, além de todas as outras tarefas que vocês já fazem, vocês ainda vão ficar controlando se as crianças se abraçam, se elas vão beliscar um peteleco, se elas pegam caneta, borracha, lápis emprestado. Então, e a gente pensar a afetividade na escola, como é que fica, como instrumento, inclusive, de construção do conhecimento, como é que fica esse local tendo que controlar tanto onde fica a afetividade. E aí, por fim, para não me alongar mais muito, dizer, primeiro que eu estou vendo alguns comentários aqui questionando que o CEP pensa só nos professores. Não, a gente tem feito vários debates, pensando cada segmento, discutindo com todo mundo, inclusive tem mesa proposta das merendeiras aqui, que vai acontecer na primeira semana de agosto. Então, assim, a gente está trazendo vários temas, e acho que a Amanda deu um panorama geral primeiro, e depois falou que ela ia se dedicar a falar mais dos professores, até porque é a pauta de pesquisa dela. Né? Dizer que tanto a gente se envolve com o conjunto das categorias, que nós entendemos que profissionais de educação são todos e todas que estão nas escolas, que a gente brigou para que as escolas não ficassem abertas nem só para servir merenda. Brigamos e ganhamos na justiça, temos liminar. Toda hora a gente tem que lembrar o Crivella disso, que ele volta e meia quer voltar a abrir escola só para servir merenda, né? E aí, por último mesmo, era a história a gente tem uma lei do piso, tem tudo isso, mas não tem um terço extra-classe na prática, né? Então, a gente, o que seria o nosso tempo de planejamento, de formação continuada, acaba continuando na nossa conta fazer por conta própria, porque não tem isso garantido na prática nas escolas. E só mais um exemplo da coisa além de professor virar Uber, YouTuber, enfim, fazendo vídeos nesse momento, o quanto que tem acontecido nas redes privadas também, que também não deram os equipamentos para os profissionais, que também não pagaram a sua internet, mas se acharam no direito de escolher o cenário na casa da pessoa. A gente tem relatos
no Simpro de professora levou lá aquele tempo para conseguir fazer um vídeo de uma aula, apanhou, maior dificuldade, porque né, a gente não tem essas habilidades, não tinha formação nisso, e aí manda e a diretora dela ali fala, então, esse quadro que está aparecendo aí atrás não está legal não, você vai ter que regravar. Então, assim, tem relatos e mais relatos desse tipo. Só para a gente imaginar o tamanho do absurdo, inclusive, de desrespeitar os espaços de cada um, né? As histórias, porque é isso, você está na sua casa, está entrando na sua intimidade. Então, na sua história, no que é importante para você, no que você valoriza. Enfim. Não sei se o Diego quer trazer mais algum elemento agora. Não sei se eu falo agora, se eu deixo a Amanda responder e depois a gente faz uma outra pergunta. Aí, talvez seja bom esse bate-bola. Amanda? Tá. Quer que eu fale agora então, né? É melhor, acho. Tá bom. Bom, muitas questões, né, que a Duda traz e que as pessoas colocaram, de fato, os trabalhadores, tanto terceirizados, né, falando aí do ponto de vista dos profissionais de educação, quanto os trabalhadores temporários, falando do ponto de vista dos trabalhadores docentes, são os que mais têm sofrido, né, nessa pandemia. Então, esses setores mais precários, de fato, comparando, né, fazendo esse comparativo com os estáveis, com os concursados, são os que mais têm sofrido. Então, desde o início da pandemia, a gente viu isso, com as redes querendo abrir escola para oferecer alimentação, expondo as merendeiras. Agora, no retorno, os primeiros profissionais a serem cogitados para o retorno também são esses profissionais, né, da limpeza, os profissionais, enfim, as merendeiras. Então, são esses trabalhadores terceirizados que estão, inclusive, nesse momento, com a sua vida ainda mais em risco, né, propondo esse retorno precoce. Então, é importante a gente ter essa dimensão. A questão que a Duda traz da educação híbrida e os riscos que isso pode gerar para a profissão docente, principalmente, eu acho que é uma realidade, né? A gente hoje, primeiro que a implementação desse suposto ensino remoto, né, que, enfim, o empresariado ficou ávido para implementar e as redes atenderam a esse pedido do empresariado, que foi nada mais, nada menos que isso, né? Então, logo no início da pandemia, esses setores se colocam, já estavam há muito tempo, mas eles se colocam como aqueles que não deixarão a educação parar, né? Então, já na primeira semana de pandemia lá, o Movimento Todos pela Educação é convocado pelo Roda Viva, né, que é um espaço importante ali de debate, e são chamados para falar do que vai ser feito da educação, e eles colocam lá que é preciso garantir o direito à aprendizagem, né? E aí o direito à aprendizagem para esses setores é justamente garantir por meio do ensino remoto, né, para que haja aí o seu projeto de ensino seja implementado. É muito mais fácil você implementar a sua visão de mundo, né, desse empresariado. Eles não estão à toa na educação pública, né? Eles têm uma visão a ser colocada de mundo. Então, não à toa eles foram responsáveis por construir a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio. Então, assim, eles querem, na verdade, formar um trabalhador que seja um trabalhador compatível com o mundo do trabalho precarizado, que é esse mundo do trabalho que a gente está falando aqui, dos entregadores, né, dos trabalhadores uberizados, terceirizados, sem direitos. Então, para isso é preciso construir essa lógica por meio da educação. Então, nada melhor que a educação remota para isso, porque a educação remota ela não permite o diálogo, né, a reflexão crítica, muitas vezes. Então, assim, é uma educação bancária mesmo, né, aquela coisa de conteúdo por conteúdo e bola para frente. Então, é um desafio muito grande o enfrentamento a isso, além da questão da desigualdade, que é um outro ponto, né, que é importante sempre a gente ressaltar, quantos estão ficando para trás com esse processo da educação remota, né? A rede estadual, por exemplo, 60% dos alunos não têm acesso, outras redes esse número é ainda maior, não sei se o CEP tem atualizado esse número, mas pelo que eu acompanhei é isso. Além da questão da exposição, né, dos docentes e dos alunos, teve algumas redes em nível nacional que utilizou, inclusive, um aplicativo que é o Nano, né, a IPTV, que é um aplicativo utilizado pelos alunos, que foi um aplicativo utilizado na campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Então, alunos da rede estadual do Piauí e Manaus e do Amazonas, eles, quando abriam lá a sua sala de aula virtual, aparecia a TV Bolsonaro, ao mesmo tempo ali do ladinho para ele acessar. Então, assim, a gente está falando aí de um processo realmente muito complicado e que esse obscurantismo, né, do governo atual, ele se combina muito bem com esse processo da educação remota. Nesse momento, a gente tem visto isso. A ameaça para os trabalhadores, ela é brutal, né, com esse processo. Não só por meio das demissões, como a gente viu, né, em diversas redes, os trabalhadores tornam-se descartáveis, né, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor privado, a demissão tem sido de forma muito grande, né? O Simpro tem esses dados, enfim, são os trabalhadores que realmente estão sofrendo muito e estão com a sua vida em risco nesse momento, porque as redes privadas, elas são as redes que estão cogitando voltar agora, imediatamente, inclusive algumas já voltaram, como foi a rede de Fortaleza e Manaus, inclusive redes que cidades que tiveram o índice de contágio dos maiores do país, né? A gente acompanhou as cenas de Manaus, né? As covas coletivas. Então, assim, são as redes que estão cogitando o retorno. Aqui no Rio, a rede que cogitou retorno das escolas privadas foi a rede de Caxias, uma das primeiras redes a se manifestar. Caxias é o terceiro município do Rio de Janeiro com o maior número de casos de Covid-19. Né? Então, assim, isso é bastante preocupante para a gente, que está expondo bastante os trabalhadores e que está chegando no setor público, né? Porque o setor privado, ele faz a pressão, mas a pressão recai também sobre o setor público, claro. A educação, ela é uma forma, né, de garantir essa suposta normalidade que os governos estão querendo criar. A gente não tem uma superação da pandemia, estamos longe disso, né? A gente, inclusive, está com números crescentes, o chamado platô é 1.000 mortes diárias, né? Então, assim, não há diminuição de casos, não há uma situação estável para a gente pensar em retorno, e, ao mesmo tempo, as redes vêm cogitando esse retorno como se fosse possível. Então, assim, falando da volta presencial, também foi tocado aí, eu acho que é uma das principais lutas hoje do movimento docente, né? Esse vídeo que abre aqui a nossa live do CEP, e o que a Duda traz no início, tudo mais, a greve pela vida, enfim, isso é a pauta prioritária do movimento docente nesse momento, né? Porque é importante lutar também contra o ensino remoto, mas a luta pela vida, né? O não retorno presencial nesse momento, ao meu ver, né, é a pauta prioritária da educação básica nesse momento. Então, os países que estão retornando à educação, inclusive países europeus, né, que estão retornando, têm uma realidade completamente diferente da nossa. Quem já esteve em escola pública, como eu, né, como nós aqui, sabe qual é a realidade de salas de aula com 40 alunos, sem ventilação, né, aquela precariedade toda. E é impossível pensar num retorno com a pandemia controlada. Já é difícil pensar no retorno. Quiçá com a pandemia ainda não controlada, como é o momento atual. Então, assim, vai ser realmente, se isso acontecer, um aumento dos contágios, como a Fiocruz já vem apontando, né, em dados, como que isso poderá acontecer. Os protocolos de retorno, eles têm que ser protocolos rígidos, né, como tem sido o mundo afora. Os países que estão voltando com salas de aulas com 15 alunos por sala, né, com protocolos de desinfecção dos espaços, inclusive para a educação infantil, com fantasias, digamos assim, né, para as crianças, para que elas mantenham o distanciamento, que é terrível pensar, né, nessa possibilidade, é terrível pensar nisso, porque educação é contato, educação, né? Mas, pensando na segurança das crianças, as escolas têm voltado, assim, com protocolos muito rígidos. Então, é muito preocupante a gente ter um Ministério da Educação que divulga um protocolo de biossegurança que é um escárnio, que foi divulgado há 3 semanas atrás, né, colocando ali como um protocolo de biossegurança para o retorno das escolas, que é um escárnio, porque não garante a segurança das crianças e dos profissionais de educação. É um protocolo que fala meramente em manter algum tipo de limpeza, né, de segurança, de protocolos sanitários, mas que não vai na raiz dos problemas, ignora a realidade das escolas públicas.
Então, inclusive, indico aqui a leitura do material divulgado pela Fiocruz ontem, que é um protocolo de biossegurança, aquele sim que nós deveríamos nos basear, né? Que a gente deveria mostrar aquilo ali, mas o MEC ignora a Fiocruz, né? Então, o governo federal ignora a ciência, então é muito difícil. Mas se nós tivermos que voltar, tem que ser a partir de um protocolo de biossegurança que, de fato, garanta a segurança do ambiente escolar, das pessoas que estarão no ambiente escolar, com a pandemia controlada ou com, enfim, não estamos falando aqui no momento da vacina ainda, que não sabemos quando será, mas com a pandemia controlada, né? Que aí a gente pode falar num possível retorno com todas as medidas de segurança necessárias. E essas medidas de segurança, elas têm que ser pensadas a partir de já, né? Então, acho que esse é também um movimento que a gente tem que fazer, de refletir sobre isso, porque a gente não quer voltar para o velho normal. A gente fala muito do novo normal, mas a gente também não pode voltar para o velho normal, né? O velho normal significa as nossas vidas ameaçadas. Então, a gente precisa urgentemente discutir, a partir, inclusive, dessas verbas aprovadas para o Fundeb, né? Uma discussão que passa pelo financiamento da educação, que haja maior investimento para a educação nesse momento. Isso é crucial para garantir o retorno das nossas escolas. Não tem como voltar para o que era antes, né? Isso é básico, isso é o principal. Não tem como voltar com a quantidade de docentes que a gente tem. Não tem, porque não vai ter como voltar para a sala de aula com 40 alunos, num pós-pandemia, não tem. Então, a gente vai precisar de concurso, a gente vai precisar, inclusive, de mais profissionais de educação, porque também não pode recair tudo sobre as costas dos docentes, né? A gente vai voltar de um processo que não é uma greve, a gente vai voltar de um processo traumático para muitas crianças, muitos adolescentes que perderão entes queridos, familiares. Então, a gente vai ter que lidar com a questão do luto, né? E isso não pode recair sobre os docentes. Então, são muitas questões aí para a gente, nesse momento, nesse ano de 2020 agora, refletir, pensar, né, como vai ser esse futuro, esse retorno. Não sei se eu consegui responder. Não, foi ótimo. E lembrar que tem uma lei aprovada de ter assistentes sociais e psicólogos nas escolas, e é um bom momento de isso acontecer de fato. Porque a gente precisa, a Fiocruz disse que a gente precisa conhecer a territorialidade das crianças, o território delas, para poder fazer esse acompanhamento da pandemia, inclusive, né, mesmo quando voltar. E os psicólogos, porque foi o que você falou, né? A gente não está voltando de uma greve, a gente está voltando, quando conseguir voltar, sabe, sei lá, 8, 9, 10, um ano de perdas, de mortes, que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que morreu nas relações diretas, seja parente, seja parente de amigo ou de vizinho. Sim. Diego, Não, eu falo muito. Não, eu queria só, antes de fazer algumas considerações aqui, lembrar, né, quando a Duda falou antes da pergunta dela, né, sobre a questão dos funcionários, né, o CEP é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Inclusive, tem uma campanha de financiamento coletivo, uma vaquinha, para a gente ajudar justamente os terceirizados da educação que nessa pandemia estão sendo demitidos, né, a campanha do CEP Solidário. Né? Enfim, aí é isso. Né? A gente esteve na luta em São João, em Caxias, com o corte dos salários aposentados, estamos na luta ainda, né? Enfim, todas as categorias da educação são representadas, enfim, tem os debates do TVCEP, os que já foram e os que virão. O debate das merendeiras foi importantíssimo, a ação do CEP, que está garantindo, inclusive, as escolas fechadas até o momento. Eu estava aqui lembrando, enquanto a Amanda falava, tem uma amiga, né, que dá aula na rede privada, e eu perguntei para ela, tive com ela na semana passada, assim, virtualmente, conversando, né? Agora a gente tem que... tive com a pessoa virtualmente, né? Agora os tratos são diferentes. E aí eu perguntei para ela como é que estava, e ela falou, cara, uma loucura, porque eu tenho 2 filhos que estudam na escola, então no mesmo horário que eu estou dando aula, eles estão tendo aula, um em cada lugar, e eu dando aula, e aí, enfim, é coisa de criança, a casa, e aí ela tem que dar a aula dela ao vivo, para tantas crianças, 30 crianças, depois ela tem que sair e gravar a mesma aula que ela deu, para a aula ficar salva, porque não pode ser aquela aula ao vivo, tem que ser uma outra aula.
E aí, enfim, eu perguntei para ela, como é que tá isso? Ela falou, isso é muito doido. Ela dá aula, depois ela pega ela grava a mesma aula para a plataforma da escola, não sei porquê, mas e fica lá, enfim, eu perguntei para ela, como é que tá? Ela, minha rotina é completamente doida, assim, porque eu tenho que, YouTube, editar vídeo, gravar, e aí não ficou bom, é o cachorro latindo, aí daqui a pouco passa o avião, aí cai o prato, enfim, volta, para. Enfim, a jornada de trabalho dela aumentou quase 3 vezes daquilo que ela era contratada, que ela continua sendo contratada, e o salário, ao contrário, diminuiu, porque teve negociação, né, MP 936, então está trabalhando muito mais e recebendo menos nesse período de pandemia. E eu perguntei, e aí, como é que tá você com esse negócio de volta às aulas? Ela falou, cara, eu acho que eu talvez nem queira voltar, porque eu vou ter que dar aula para os alunos, que a volta é facultativa, né? Eu vou ter que ir dar aula para quem quiser, mas eu vou ter que voltar e dar aula para quem não quis, porque eu vou ter que dar 2 aulas. Eu falei, como é que fica nesse sentido? E aí o discurso que Já disse para ela ir para a Assembleia do Sim, para o virtual, é claro. Já mandei para ela, ela já se inscreveu, eu falei, não tem como. E aí o discurso, né, como é que ele vai, assim, no dia a dia, falando que a gente tem que ser o herói, a gente tem que ser aquele bravo combatente, que o futuro da nação está nas nossas mãos. E aí são os exemplos pontuais que acabam servindo de generalizações. O Fantástico exibiu uma matéria nesse domingo sobre uma professora que anda 35 quilômetros para dar aula para um aluno no interior do Espírito Santo, e o aluno aula de Libras e tudo mais, enfim. E aí esses exemplos servem para generalizar toda uma profissão, colocando a gente como herói, como aqueles que precisam fazer, mesmo nas condições mais adversas, né? E aí a gente pega jornada de trabalho aumentada, muito mais exploração, nosso tempo para a vida muito menor, né? Se a gente for pegar na rede municipal do Rio de Janeiro, são 650 mil alunos, mais ou menos, 40 mil profissionais envolvidos, e isso aí você coloca quase 1 milhão de pessoas na rua. O trânsito da cidade, quando tem férias e quando não tem, é outro. Imagina 1 milhão de pessoas circulando na cidade, algumas com transporte que a prefeitura oferece, a grande maioria em transporte público, que já está lotado, né? Não existe esse negócio de dimensão lá do distanciamento, isso não existe, isso só é regulamentado, porque se a gente for pegar qualquer ônibus na rua aí, está lotado, é gente por cima de gente, gente sem máscara, gente com máscara, enfim, são 1.500 escolas que vão possivelmente abrir. A gente vai lembrar agora de fevereiro, não precisa ir muito longe não, gente. Fevereiro não tinha água nas escolas. E as escolas abriram, né? Recebeu garrafinha de água para poder ter aula. A gente acha que uma escola que até bem pouco tempo atrás, muitas delas não resolveram o seu problema de água, né? Vai ter condição de abrir, né? Vai ter condição de estar garantindo o protocolo de limpeza? Não tem condição. Na primeira CRE, se eu não me engano, em algumas outras CREs também aconteceu, o contrato de limpeza está suspenso, né? As terceirizadas foram demitidas. Então, se a prefeitura quiser abrir escola amanhã, não tem escola, não tem gente para limpar a escola. É nessas condições que a prefeitura quer colocar os profissionais de educação? Esse o processo? Não, pega o terceirizado, demite no meio de uma pandemia, deixa a míngua, né, e quer reabrir escola amanhã. Não tem sentido isso. O único sentido que tem é colocar a gente para morrer. Só pode ser. E aí, nesse sentido, a escola fechada, a vida preservada. Né? E lembrar que se abrir a coisa da limpeza, não basta ter a limpeza que tinha antes também, porque você passa a ter que ter a tal da limpeza concorrente, ou seja, cada vez que a turma sair da sala de aula, tem que limpar a sala de novo. E nesse processo de terceirização, né, de economia, de corte, as equipes foram ultra reduzidas. A gente já teve na escola que eu trabalho 5 pessoas na limpeza, hoje a gente trabalha com 3. Né? A gente sabe qual é o cenário pós-pandemia, de repente vamos botar para 2, para 1, né? Uma escola de 3 andares, com 2 blocos, 16 salas. Né? E a gente vê o dia a dia dos profissionais, desses profissionais, é torturante. Então, assim, quando a gente fala de profissionais de educação, né, a gente fala dos docentes, da exploração, mas a gente fala também do servente, do auxiliar de serviços gerais, da merendeira, que vai passar pelo mesmo processo de intensificação do seu trabalho no retorno, que assim, não faz sentido 1 milhão de pessoas na rua, no momento que a gente tem exatamente o nosso platô, né, a gente está confortável, né, com 1.000 pessoas morrendo por dia.
né? Isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Sim. Então, vou falar que a gente está com 1h11 já de programa. E aí, Amanda, se você quiser já fazer uma fala mais caprichada aí também, já nas considerações finais, é com você. Deixa eu só dar uma... Amanda, aqui eu peguei aqui, a Regional 1 fez um questionário, né, para professores, profissionais, né, responsáveis e alunos, sobre essa questão, sobre o lance de pandemia e tudo mais. E a gente perguntou para os alunos, uma das perguntas, a última pergunta, era se eles se sentiam preparados para os exames de final do ano, que é aquilo que você estava falando sobre a desigualdade que acaba se colocando entre ensino público e ensino particular. 94% disseram que não, né? Assim, nossos alunos, os que responderam, teve divisão entre acesso e não acesso, mas a imensa maioria, 94%, não se sentem preparados. E aí, enfim, todo esse debate que a gente faz, que já era, né, sobre a importância de cotas, enfim, acesso à universidade pública, fim de vestibular e tudo mais, agora isso fica cada vez mais acentuado. Né? Sim. Bom, agradeço aqui ao debate, foi muito bom estar com vocês, acho que já é para finalizar, né? Vou trazer algumas colocações a partir da fala do Diego, mas já vou encerrando, né? Então, muito bom sempre, né? Estar debatendo com o CEP, é um sindicato de muita luta, de muita referência, um sindicato gigante, uma categoria gigante, e que eu já pude militar junto, então, assim, é sempre muito bom, me coloco sempre à disposição, se for preciso, para avançar nessa luta, né, porque apesar de hoje estar como docente, eu sou docente da educação básica também, né, também no ensino superior, mas atuo no colégio de aplicação, na universidade, mas as minhas pesquisas são todas voltadas para o trabalho docente na educação básica, né? Então, quem pisou na escola e sentiu de perto a precarização, né, podemos dizer que eu tenho lugar de fala também para falar sobre o que eu pesquiso, né? Então, eu acho que hoje, de fato, essa questão que o Diego traz anotei aqui, sobre os professores serem vistos como heróis, sacerdócio, né? Isso é um problema muito sério na nossa profissão, né? De longa data. E aí, nessa pandemia, a gente vê isso se manifestar de forma muito clara, mais uma vez, né? São professoras que a mídia gosta muito disso, realmente, né? Deu o exemplo aí. Professoras que colocam uma capa e vão abraçar os alunos, enfim, processo de educação remota muitas vezes colocado como uma questão de amor pelos alunos, né? Então, aqueles que vão fazer, fica dividindo a categoria entre os que vão fazer e os que não vão fazer, os que fazem são os mais comprometidos, os que não fazem, enfim, despolitizando completamente o debate, ignorando a condição de vida das pessoas, né, nesse momento da pandemia. E a gente vê, realmente, esse é uma questão muito preocupante para a gente nesse momento, né? Porque não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que realmente pensar que a gente está num momento excepcional, né? Um momento que as pessoas estão passando por problemas de mais diversas matizes, né? E que não podem ser ignoradas. Então, sobre a educação básica, né? Eu acho que hoje a gente tem dois movimentos, né? Falando aqui de sindicato para sindicato, falando aqui das do ERJ para a CEP, eu acho que a gente hoje tem dois cenários para a educação nacional como um todo, tanto a nível básico quanto a nível superior. Prioridade hoje do capital, né? A prioridade do governo hoje é reabrir escola, porque reabrir escola dentro de um contexto de um governo negacionista, que se amplia não só para o governo federal, mas para diversas outras prefeituras e estados, nada melhor do que reabrir escola para garantir uma suposta sensação de normalidade. Regula a força de trabalho, né, que é aquela coisa da escola ser vista como depósito de criança mesmo, então, para as mães, principalmente trabalhadoras, terem que trabalhar, as crianças, principalmente as crianças menores, precisam estar na escola.
Então, esse discurso ele é muito presente, né? E nada melhor do que colocar as escolas funcionando para criar essa sensação de normalidade que é tão desejada pelos nossos governantes nesse momento. Então, a greve pela vida é uma pauta fundamental nesse momento, eu ressalto aqui. E no ensino superior, falando como docente também do ensino superior, uma outra pauta nossa hoje é a luta, né? Parece até que as coisas são contraditórias, mas a nossa pauta hoje é a luta para que não reabra. Né? Então, assim, inclusive, não para que não reabra, para que reabra quando possível, né? Porque a educação remota no ensino superior ela é uma ameaça muito grande, é uma ameaça maior ainda do que na educação básica. Porque na educação básica a gente, de fato, já tem diversos estudos, pesquisas que demonstram que não funciona com criança e tudo mais. Na educação superior é outra realidade. Né? Então, assim, a luta nas universidades hoje é para que o ensino remoto não permaneça, né? Não fique ad eterno, porque aí também é uma outra preocupação. Então, esses dois movimentos aí, nesse momento, eles são combinativos, né? Eles estão num conjunto em defesa da educação pública, porque a gente está hoje diante realmente de um dos maiores ataques à educação pública brasileira. A gente, de fato, foi um setor, né, a educação foi um setor que mais enfrentou o governo federal nesse período. As maiores manifestações, elas vieram da educação, então a educação é um setor bastante temido e odiado por esse governo federal, principalmente, né, e que se estende para os demais, mas é um pouco isso. Eu acho que, para finalizar aqui o nosso debate, a gente não tem como voltar para a escola de outrora. Né? A escola de outrora significa a escola que 50% delas, das 150 mil escolas públicas brasileiras, 50% dela não tem saneamento básico. Né? Então, a gente está falando dessa realidade. 50% das escolas não tem biblioteca. A internet, por enquanto, está tranquilo. 70% das escolas não tem quadra poliesportiva. Essa é a realidade de antes, né? Da escola que a gente tinha, o velho normal. 26% das escolas públicas brasileiras não tem água encanada. O exemplo que o Diego traz aqui, de acordo com os dados do censo escolar, 26% do total dessas 150 mil escolas não tem água encanada. 16% das escolas não tem banheiro no prédio. A gente está falando aqui disso, né? Escolas que não têm banheiro no prédio, que as crianças têm que sair para ir na oficina do lado, para ir na farmácia. Então, é disso que a gente está falando. A realidade da educação pública brasileira é essa. Então, nesse momento, é fundamental a gente, enquanto sindicato, e aí falando de sindicato para sindicato, se organizar em defesa da educação pública de forma unificada. Né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, de forma urgente, lutar tanto nas nossas categorias, quanto fortalecer essa luta a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Como a gente vai fazer isso? Não sei, porque as coisas estão muito difíceis nesse momento. A gente está com uma dificuldade de organização muito grande que a gente sempre teve, né? Mas acho que hoje isso está latente por conta da dificuldade material de fazer isso, né? A gente não está conseguindo se encontrar, a gente consegue, enfim, fazer o que dá, que são esses debates, essas lives, as nossas assembleias, com todas as dificuldades online, né? Mas é fundamental a construção da luta a nível nacional. Então, a gente precisa urgentemente se organizar junto com os movimentos sociais, junto com os sindicatos, associações, setor público, setor privado, pais de alunos, comunidade escolar como um todo, para a gente lutar em defesa da educação pública e para qual escola nós queremos voltar depois dessa pandemia. Acho que eu deixo esse recado aqui, mais uma vez, agradeço pelo convite e me coloco à disposição aí do sindicato, tá bom? Muito obrigada. Vai. Não, a gente que agradece. Pô, há tempo que eu não vejo a Amanda também. Né? A gente se esbarrou aí tem um tempinho, tá? Mas há tempo que eu não vejo. É um prazer estar compartilhando essas informações, esse debate com uma companheira valorosa, agora lá na ASDUERJ também, enfrentando a luta, né, contra o ensino remoto, né, que é uma luta, inclusive, antiga, né, das universidades contra o EAD.
É isso, muito obrigado pela troca, foi muito bom. A gente aceita já o seu convite, né? O seu convite na sua disposição para estar aqui. Claro, a gente vai anotar aqui no caderninho. Sempre que precisar, a gente bate o fio para convidar de novo, mano. Muito obrigado. Tá bom, gente, Com certeza, obrigada. Manda. Vamos convidar você de novo. Muito obrigada pelo debate, foi muito importante. Dizer que a gente vai ter mais uma reunião do GT aqui da capital com a Secretaria Municipal de Educação amanhã e vamos estar lá pressionando esse absurdo que está no Diário Oficial de hoje. Eu nunca vi, Diego, você já viu isso? Rede pública dizer que vai voltar... Como é que é? O termo está muito engraçado, gente. Tipo, volta quem quiser das unidades, vai abrir as unidades voluntariamente. Tipo, não tem uma política pública para a rede pública. Não tem o famoso vai quem quer, né? Decisão é privada, gente. É um absurdo isso. Mas, enfim, a gente vai estar lá amanhã pressionando, cobrando. E como das outras vezes, vamos lançar um documento conjunto com as outras entidades que estão no grupo de trabalho, mas que também não estão ali para ser correio de transmissão da Secretaria Municipal de Educação, mas estão sim para ter as informações, poder passar da forma mais transparente para a categoria e também ficar ali tentando, né, lutando para que essas pessoas caiam em si de que não é possível voltar. Olha o documento da Fiocruz, o que diz. A gente não está em queda, a gente, na verdade, está num platô alto, né? Mais de 1.000 mortos. A Amanda já lembrou muito bem disso aqui hoje. E a gente vai estar lá, então, nessa árdua tarefa. Teremos, pelo que eu estou sabendo, a reunião ainda não acabou da direção, mas parece que está caminhando para ter a Assembleia da Rede Municipal dia 31 e da Rede Estadual dia 1º, agora, 31 de julho, 1º de agosto, para a gente, então, deflagrar a greve pela vida nas duas redes. Lembrando que a gente tem TV-CEP terças e quintas, terças às 17, quinta normalmente às 19. E, eventualmente, temos umas TV-CEP extra quando tem muito tema na semana demandado, e aí essa semana é uma delas. Então, a gente vai ter TV-CEP na terça, com o tema na rede que a gente se encontra, dia 28, às 17 horas, o tema é a importância da educação de jovens e adultos. E vai ser bom a gente pensar qual é a importância da educação de jovens e adultos e pensar se faz sentido voltar ao ano de terminalidade do EJA, se eles de fato conseguiram ter educação remota nesse período, se é possível a EJA, a educação remota. E depois, na quarta-feira, dia extra, 5 horas também, o tema é assédio moral no funcionalismo público. Não só nos professores, para quem estava dizendo que a gente só debate professores, a gente vai debater funcionalismo público como um todo. Então, não percam os próximos debates e acompanhem as mídias do CEP. E só uma coisa, a gente estava falando da importância de sindicato para sindicato, lembrar que tanto o CEP, quanto as do ERJ, quanto o Simpro, e mais de 60 entidades, então não vou ficar aqui listando todas para não correr o risco de esquecer, nós lançamos no início de julho um documento, um manifesto conjunto em defesa da vida, onde a gente colocou alguns pontos que para nós são fundamentais de se defender nesse momento e que são impeditivos de se abrir escola nesse momento. Inclusive, tratamos dessa questão da mobilidade urbana e da circulação pela cidade, como aumenta com as escolas abertas. Então, está lá na página do sindicato também, vale a pena dar uma conferida, dar uma ajudada a distribuir. Então, não deixem de conferir e de terem o hábito de visitar a página do sindicato. E aí, só para deixar aquele último recado, que a gente teve a Assembleia da Regional 1 anteontem, e a Assembleia da Regional 1 já ratificou por consenso o conceito de greve pela vida, né? Agora a gente está nessa tarefa de mobilização da nossa categoria na regional. Então, assim, já é um primeiro passo, né? Já foi tirada a consigna, a Regional 1 já deu o seu pontapé, e agora é isso. Vamos para a próxima semana aí mobilizar a galera e não ao retorno, escolas fechadas, vidas preservadas. É isso aí. E uma educação de qualidade também se faz com responsabilidade. Não é isso? E a responsabilidade agora é a escola fechada. É isso, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada pela presença de todos e todas. Fiquem em casa. Boa noite.